E esta é um pouco também a verdade, que dá muito jeito que haja uma pausa, quer a Israel, quer aos Estados Unidos. Entretanto, sabe-se que, Vital, estão a haver ataques esta noite por parte do Irão a Israel. Aliás, o Irão está, nesta altura, a atacar o sul e o centro de Israel. Com um acordo de cessar-fogo, como é que podemos encarar tudo isto? São as primeiras horas e, portanto, não vamos valorizar. Este acordo vai estar efetivamente em vigor nas próximas horas? Podemos interpretar desta forma? É essa a interpretação que será feita por Israel? Ou podemos ter aqui incidentes de outra hora? Nós vamos ter incidentes. Durante os próximos 15 dias, o que não vai faltar vai ser incidentes. O objetivo do acordo não é propriamente cessar completamente o fogo, mas é diminuir, é criar um teto na escalada. Isso é muito importante. Apesar do acordo se denominar, nos seus termos clássicos, de cessar-fogo, isto não é um armistício de guerra. Isto é um acordo onde os dois lados comprometem-se em que não vão escalar as tensões e a intensidade dos ataques e que vão procurar desescalá-los. A primeira reação iraniana nesta questão é justamente um ponto de reação à percepção pública. E parte, sobretudo, como reação à publicação de Donald Trump. Donald Trump, logo na primeira publicação que faz e que abre, no fundo, o break news do cessar-fogo, diz que o Irão, que foi o Irão a aceitar as condições norte-americanas e que, por isso, portanto, foi o Irão a aceitar as condições de abertura do Estreito de Hormuz e, por isso, os Estados Unidos vão deixar de atacar a República Islâmica. Ora, vamos pensar agora em conjunto e perceber que, na verdade, a coisa não é bem assim. Porque o Estreito de Hormuz fechou como resultado dos ataques americanos e israelitas. Portanto, não é como Donald Trump coloca, que a condição da abertura do Estreito de Hormuz a condição para os Estados Unidos pararem de atacar é a abertura do Estreito de Hormuz. Muito pelo contrário, é exatamente o oposto. A condição para abrir o Estreito de Hormuz é os Estados Unidos pararem de atacar. Isso diz o Irão. Portanto, quem é que está aqui a ditar a ordem de ataques e a intensidade de ataques, por incrível que pareça nesta situação, foi o Irão. E porquê é que isto aconteceu? Isto cria aqui um paradoxo para quem nos ouve, porque quem nos está a ouvir poderá facilmente pensar como o Irão é o elo mais frágil do ponto de vista tático-operacional neste conflito, era aquele que, logicamente, teria menos poder negocial. Não é isto que acontece, porque a resposta assimétrica iraniana embateu fortemente na economia mundial e, como é a economia mundial que dita depois as próprias diretrizes políticas de uma guerra, sobretudo uma guerra combatida pelos Estados Unidos e pela administração de Donald Trump, nós percebemos que é essa a economia mundial que vai delimitar a capacidade de ação política e diplomática e negocial, sobretudo, da Casa Branca. O que é que isto significa em termos mais claros? Nós tivemos aqui um cenário muito óbvio e muito claro de uma saída, de uma retirada estratégica dos Estados Unidos, de um recuo estratégico dos Estados Unidos, mas muito bem pintado de uma vitória política e diplomática. Ao mesmo tempo, o Irão também quer declarar alguma vitória. Portanto, não se quer declarar como uma parte derrotada. E o que é que faz? Faz logo este primeiro ataque contra Israel. E vamos ver, parece que até agora não tem havido nenhum dados relacionados com o facto desses ataques terem atingido alvos em Israel e Jerusalém. Supostamente Jerusalém teria sido alvo desses ataques iranianos. O que está aqui em causa neste momento é a transição do campo de batalha para a mesa negocial como forma de levar a cabo a vitória política. Como o Sr. Coronel explicou aqui, e eu concordo com isso, o ponto relacionado com o Estreito de Hormuz não vai ser um ponto sem solução. Há algo que vai ter de mudar. Primeira razão, países do Golfo Pérsico exigem garantias de que qualquer tipo de conflito não vai imediatamente fechar o Estreito.
A razão número 2. Os Estados Unidos percebem perfeitamente que qualquer futura intervenção que queiram ter no Médio Oriente não vai levar a uma obstrução e a um estrangulamento do Estreito de Hormuz, e quem diz Estreito de Hormuz também está a falar do Estreito de Bab el-Mandeb. E também está a falar de outro tipo de bombardeamentos sobre os países do Médio Oriente e do Golfo Pérsico, sobretudo do Golfo Pérsico e da Península Arábica. E, portanto, se nós vamos entrar num processo negocial do qual vai emanar uma nova arquitetura de segurança na região, em toda a região, significa que alguém vai ter de fazer mais cedências do que outro. Portanto, há de haver algum derrotado. Ou então, como se diz na era clássica da diplomacia, um bom acordo é aquele do qual todos saem descontentes, um pouco descontentes, porque todos tiveram que ceder alguma coisa. Ora, não parece que aqui todos queiram ceder o que quer que seja. Parece que aqui está exatamente o oposto. Todos querem ganhar um pouco com este acordo. E isso é muito mais complexo. Portanto, neste momento nós temos uma situação muito frágil do ponto de vista de cessar-fogo, mas mesmo assim nós temos uma acumulação de vontades para que isso aconteça. Por um lado, os Estados Unidos, que sabiam perfeitamente que lançar o tal inferno no Irão ia ser demasiado custoso para eles, há pouco o Coronel explicou também, e eu concordo com isso, que o estoque de sistemas de fogo que os Estados Unidos e Israel tinham estava a ser depletado a uma margem que não permitia sustentabilidade a longo prazo de um conflito de grande intensidade. O Irão tinha exatamente o mesmo problema, estava a ver os seus sistemas a serem depletados, em grande parte, e ambos estavam a perceber que os efeitos na economia global poderiam eventualmente tornar-se irreversíveis. Já temos neste momento as imagens, estamos a ver mais para baixo. É possível ver o mapa de alguns dos pontos atacados nesta altura, centro e sul de Israel, alvo de ataques por parte do Irão, e temos também as imagens que nos mostram o impacto, porque as forças, nomeadamente as antiaéreas, estão a funcionar, mas deixaram escapar um dos objetos que acabou por ter impacto direto em Tel Aviv, em Israel. Eu podia... agora estamos a ver as imagens do Líbano. Porque há também registro de um ataque em Saida, no Líbano, este feito através de Israel, ou seja, aquilo que falávamos há pouco, Coronel Eduardo Caetano de Sousa, que é, e aquilo que dizia Vitali também, que vamos ter nos próximos dias ainda alguns incidentes, também é aquilo que acredita. Estas imagens que estamos a ver são de há momentos no Líbano. Apesar de ser dito que o cessar-fogo inclui também o Líbano. José Pedro, é assim, e também em relação ao que o Vitali estava a dizer, os cessar-fogos ao longo da história são difíceis de gerir nos primeiros minutos. Isto não acontece só aqui hoje. Aconteceu ao longo da história, os primeiros dias, os primeiros minutos, porque as forças que estão... Estas imagens, peço desculpa, Sr. Coronel, estas imagens são do impacto em Tel Aviv, em Israel, que nos vão mostrar nos próximos momentos o impacto que as defesas antiaéreas não conseguiram naturalmente calcular de um dos mísseis vindos, penso que será um míssil vindo através do Irão. Vamos nos próximos momentos vê-lo, mas... Não, era isso o que eu estava a dizer, José Pedro, é um pouco nisso. Sempre os cessar-fogos têm dificuldade nos primeiros tempos. Porquê? Porque há forças, imagina o Irão, com um país imenso, nem todos os mísseis disparados do sul ou do norte, muitas vezes não há coordenação e são disparados com antecedência. No dia a seguir, há grupos militares que ainda não perceberam que houve um cessar-fogo, e de outros países a mesma coisa. E, portanto, é muito normal, é natural e é quase sempre assim que nos primeiros horas, nos primeiros até dias de um cessar-fogo em qualquer parte do mundo, haja desencontros relativamente a disparos. Isso até aconteceu em Gaza e era uma coisa muito mais pequena, quanto mais no Irão. Agora, se for muito frequente, nós não sabemos qual é que vai ser a resposta de Israel, naturalmente. E hoje houve muitos ataques. Só tenho alguns aqui, por exemplo, o Qatar hoje foi muito atacado, a sua área industrial em Doha foi atacada.
o Iraque teve vários ataques, o Bahrein teve ataques, enfim, Israel tem ataques e praticamente todo o Médio Oriente teve vários ataques. E, portanto, é natural que, não havendo ainda a percepção do cessar-fogo, muitos mísseis dirão ainda quase que estão no ar e vão cair, etc. Se isto se prolongar, se houver violações de cessar-fogo durante muito mais tempo, pois isso é mais problemático. Mas se for hoje ou amanhã, as coisas tendem a entrar na normalidade. Só aqui também chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, a importância que o Primeiro-Ministro Shehbaz Sharif teve o Primeiro-Ministro do Paquistão, porque teve uma ação absolutamente extraordinária em termos de conseguir a paz e desta conciliação. Quem negociou também muito com ele e teve toda a noite praticamente ao telefone nestes dias foi Azim Munir, que é o marechal de campo, talvez a pessoa mais importante no Paquistão em termos na estratégia política e militar. E, portanto, estas duas personalidades são absolutamente relevantes, convém aqui dizer que a sua importância neste construir a paz. O terceiro aspecto é que, sim, e voltando à questão, o Irão teve esta grande capacidade defensiva, mas o Irão, e é isso que temos que olhar, era uma potência que queria dominar toda a região. E neste momento perdeu essa capacidade, porque é um país que não tem força aérea, não tem marinha, tem o exército destruído, tem muitas dificuldades, foi intensamente bombardeado e, portanto, já não vai ser capaz de ser um líder competindo com a Arábia Saudita, com Israel, com os Emirados Árabes Unidos, com a Turquia. Enfim, vai estar numa posição de muita dificuldade e criou muitos anticorpos na região. E, portanto, tudo isto é preciso agora restabelecer, criar aqui a tal nova ordem que passa muito pelo Estreito de Hormuz e esperarmos que o novo regime iraniano, não sei se é um novo regime ou se é um velho regime reconstruído ou se teremos um regime diferenciado, provavelmente não, mas pelo menos estes novos líderes iranianos possam olhar para o seu país de uma maneira diferente, olhar para os seus vizinhos de uma maneira diferente, olhar para o mundo também numa outra perspectiva. Mas acha que isso vai acontecer, Coronel? Porque, no fundo, se estes pontos do Irão forem aceitos pelos Estados Unidos, isto pode ser, aliás, a televisão iraniana já fala numa retirada humilhante por parte dos Estados Unidos. Não, isso é narrativa. Eu, para já, para lhe responder a isso, eu acho que, como eu ontem disse, que ia haver um cessar-fogo, e eu sou otimista por natureza. Acho que sim, que vai correr bem. Essa é a narrativa do Irão e nós percebemos, tal e qual como o Iraque tinha, quando estava completamente derrotado, etc. É uma narrativa, o Irão, também eu disse, o Irão, aqui todos vão dizer que ganharam a guerra, o Irão vai dizer que é vitorioso. Repare, quando foi o Hezbollah, em 2006, e perdeu a guerra com Israel, Hassan Nasrallah disse logo a seguir, nós tivemos uma vitória tão grande, que nem a conseguimos perceber. E, portanto, foi a vitória, apesar de estar praticamente derrotado, a vitória foi tão grande que não conseguimos perceber o alcance desta vitória. Provavelmente o Irão vai dizer a mesma coisa. Teve uma vitória tão grande que nem vai conseguir perceber o alcance da vitória. Mas nem ele percebe, nem nós percebemos o alcance dessa vitória. Porque o Irão vai sair. O Irão era uma grande potência há poucos meses. Perdeu a Síria, que era uma zona de influência, perde o Líbano, perdeu o Hamas, perde o Hezbollah, que está muito reduzido na sua influência. Portanto, como grande potência da região, como grande poder regional, acaba por perder, ao longo deste ano, os seus pontos fortes. Especialmente a Síria. Deixou a Síria para os seus inimigos, deixa o Líbano um país completamente de rastros, deixa o Hezbollah sem grande poder, o Hamas está em Gaza na situação em que está, os Houthis estão também com alguma pouca capacidade, que reagiram muito pouco, e o Irão agora tem que olhar para o seu futuro. E o seu futuro não é de dominar a região, nem de conquistar os outros países. O seu futuro deve ser olhar para o seu povo e dizer assim, agora nós temos que sobreviver. Nós conseguimos sobreviver e resistir, sim. Mas temos um país praticamente destruído. Não temos força aérea, não temos marinha, não temos forças armadas, temos muita capacidade de resistência e muita gente que está unida neste espírito do povo do Irão. Sim, isso é tudo verdade e é muito importante que isso aconteça. O Irão é muito preciso no mundo. A realidade do Irão, aqui não há países que não são precisos. Todos os países são precisos.
E é preciso respeitar a ordem internacional, é preciso respeitar o direito internacional e o Irão deve saber olhar para isso, porque o Estreito de Hormuz é respeitar o direito internacional. Os navios não passam lá, o Estreito de Hormuz não pertence, e portanto todo o Golfo Pérsico não pertence ao Irão. O Golfo Pérsico pertence aos países que estão ali. E os países que estão ali são muito importantes e, portanto, o Irão tem que saber negociar, tem que saber viver e o mundo não pode estar dependente de caprichos expansionistas. É um pouco esta a realidade. Eu acho que o Sr. Coronel levanta aqui um ponto extraordinariamente relevante quando fala do aspecto regional. Dos últimos 3 anos que o Irão tem estado numa recessão estratégica. Começando pelo Hamas, Hezbollah, os úteis em parte estiveram sempre um pouco atrás disso. Síria, fundamental, a perda da Síria para o Irão é fundamental, perderam muito. Mas ao mesmo tempo que o Irão perdeu tudo isto, o Irão agora está a tentar compensar essas perdas com um avanço estratégico sobre o Estreito de Hormuz. Portanto, a guerra dos Estados Unidos contra o Irão não pode ser vista como um fator isolado de tudo o que aconteceu nos últimos 3 anos. Muito pelo contrário, é o exato produto daquilo que aconteceu nos últimos 3 anos no Médio Oriente, sobretudo na faixa de Gaza e em Israel. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Irão agora, como reação a isso, vai tentar capitalizar os maiores dividendos possíveis com o Estreito de Hormuz. E o que nós vamos ter a partir daqui, nas negociações, nos próximos 15 dias, negociações que arrancam no calendário iraniano dia 21, portanto é na sexta-feira, as negociações que arrancam agora na sexta-feira, dia 10 de abril, vão determinar o futuro, basicamente, do Estreito de Hormuz. E nós vamos ter uma divisão. O Irão, que quer garantir que o Estreito de Hormuz deixa de ser uma via internacional, conforme o direito internacional, como o Coronel está a dizer, e como de facto assim o é e é reconhecido internacionalmente, e transforma-se basicamente num interruptor que Teherão tem e consegue unilateralmente utilizar e dessa forma condicionar toda a economia mundial. Dito isto por palavras muito mais simples. A partir de agora, o que o Irão quer, em função de toda a recessão estratégica que teve, é muito simples. É dizer, se o mundo quer luz, tem que pedir a Teherão, porque é a Teherão que vai emitir essa fatura dessa luz. E nós aqui vamos ter uma grande dificuldade em negociar. Porquê? Porque os Estados Unidos vão tentar impor muito mais a lógica do Mare Liberum sobre o Estreito de Hormuz, ou seja, a livre navegação que tem sido a base da projeção de poder dos Estados Unidos. Os Estados Unidos operam, na sua perspectiva naval, aliás, o direito do mar não foi ratificado pelos Estados Unidos, é um dos países que não ratifica, por exemplo, a China ratificou, os Estados Unidos não o ratificaram, por uma razão muito simples. Washington opera muito sobre a perspectiva do Mare Liberum, o mar livre onde todos operam de forma livre e onde opera de forma mais livre aquele que tem mais poder. Ora, a maior marinha do mundo, a que tem maior capacidade de projeção hoje, é a Marinha Norte-Americana e, portanto, não ratificar a Convenção do Direito do Mar, na perspectiva americana, é o mais lógico. E, portanto, nós vamos ter, sobre o Estreito de Hormuz, nós vamos definitivamente ter um embate diplomático muito, muito forte. E era isso que não estava a permitir esta negociação avançar, que era o quê? O Irão queria desde logo um reconhecimento da sua hegemonia ou da sua, enfim, sim, podemos dizer mesmo hegemonia, da sua hegemonia unilateral sobre todo o Estreito de Hormuz, e os Estados Unidos queriam que o Irão prescindisse por completo de poder controlar o Estreito de Hormuz já aqui e agora. O que o Paquistão fez, na figura do seu primeiro-ministro e sobretudo do marechal de campo, que é o chefe de Estado-Maior das forças paquistanesas, foi criar um contexto negocial onde os dois conseguem ganhar tempo, ganhar face e apresentar uma vitória pelo menos retórica. Foi o que os dois fizeram. Muito bem. Meus senhores, obrigado pela análise nesta edição especial do Não Há Meia-Noite, que continua já a seguir, ainda com mais análise. Aqui é um curto intervalo.